Nós estamos recebendo hoje uma cartinha da dona Silvia, que ela tem muitas dúvidas sobre o que é o planejamento familiar. Ela já tentou tomar pílulas, já trocou a pílulas, doutor Pinotti, e sempre se sente mal, e ela gostaria se existe algum método que seja seguro além da pílula. Claro, Terezinha. É muito importante essa pergunta porque planejamento familiar no Brasil foi confundido com dois métodos, pílula e ligadura de trompa. Mas existe uma grande quantidade de métodos de planejamento familiar para que realmente se realize planejamento familiar. O que é planejamento familiar? É você oferecer a cada mulher, em cada etapa da vida dela, o melhor método anticoncepcional para ela. O que é o melhor método? É aquele que previne uma gravidez indesejada e que não prejudica a mulher nem o seu direito de escolha. Por exemplo, uma mulher católica praticante, o método dos dias férteis é o método melhor, o método de Billings, etc. No caso dessa senhora, se ela está com uma certa intolerância à pílula e se ela já teve um certo número de filhos e quer planejar durante alguns anos, ou seja, não ter filho durante alguns anos, o dispositivo intrauterino é um excelente método. Esse dispositivo coloca dentro dela, no útero? O dispositivo é colocado dentro do útero. É um pequeno anelzinho de plástico que se coloca dentro do útero. A colocação não é dolorosa, é uma pequena cólica, como se fosse uma cólica menstrual, e que fica lá durante 5, 6, 7 anos, dependendo do tipo de dispositivo. O melhor dispositivo intrauterino é o chamado DIU, que é dispositivo intrauterino de cobre, porque o cobre tem duas funções. Primeiro, evita a infecção e depois ele imobiliza os espermatozoides, evitando aquilo que algumas pessoas que são católicos praticantes têm receio de que o DIU permita a fecundação e não permita a nidação, ou seja, não permita que o ovo fecundado na trompa se agarre no útero. Portanto, isso seria, teoricamente, um aborto, não é? Se acreditar que isso é ou pode ser um aborto. O cobre imobiliza os espermatozoides e não permite que eles cheguem na trompa. Portanto, o DIU de cobre poderia ser um ótimo método para essa senhora, principalmente se ela quer evitar filho durante alguns anos. Mas é muito caro, não é, doutor Pinotti? Olha, na realidade, esses métodos deveriam estar à disposição de toda a população nos centros de saúde, não é? O governo tem e deveria prover, tem a obrigação e deveria cumprir essa obrigação de oferecer essa metodologia anticoncepcional. Porque o que acontece hoje é o seguinte: as mulheres querem planejar sua família, os casais querem planejar sua família, mas assim mesmo existem muitas gestações indesejadas. Por quê? Porque falta acesso à anticoncepção. E às vezes o acesso à anticoncepção é dificultado pela falta de dinheiro. Então, na realidade, os centros de saúde deveriam ter dispositivos intrauterinos, pílulas, métodos injetáveis, anéis vaginais, pellets intradérmicos, enfim, toda a gama de metodologia anticoncepcional para oferecer à população. Esse é um modelo de atenção primária que a gente luta. Eu sei que você luta também, Terezinha, por isso, e eu tenho lutado a minha vida inteira por isso. E nós vamos conseguir um dia que isso seja uma realidade, porque não é uma questão de dinheiro, do ponto de vista de dinheiro do governo, é uma questão de vontade política, de gestão, de organização. Pois é, doutor Pinotti, o senhor já falou que a pílula não é um único método, já explicou do DIU, que as mulheres podem chegar no posto de saúde e até pedir, porque faz parte do programa de governo, e além de pílula DIU, existem métodos naturais de tabelinha, não é? Exatamente, que são os métodos que a gente deve ter no nosso armamentário para oferecer àquelas mulheres cuja religião, não é, exige que esse seja o método usado. São os métodos um pouco mais difíceis do ponto de vista de compreensão, porque a mulher precisa saber quais são os dias férteis dela e evitar relação sexual nesses dias. De certa forma, para resumir muito rapidamente, 5 dias depois da menstruação, de terminada a menstruação, e 5 dias antes de vir a outra menstruação,
são dias que o risco de uma gravidez é muito pequeno. É muito pequeno. Os outros dias do ciclo são dias que perigosos. Podem ser férteis. Então, antes e depois da menstruação, pode confiar na tabelinha natural. 5 só dias. Pode ser usado para as mulheres que têm a menstruação bem reguladinha. Bem regular, claro, é exatamente isso. Então, além do DIU, da pílula e da tabela natural, tem também a famosa, querida e tão usada camisinha. Que é um método muito bom para evitar doença sexualmente transmissível, mas não é um método perfeito para evitar gravidez. Porque você sabe, a camisinha pode se romper durante a relação sexual, pode sair durante a relação sexual, enfim, tem muitas falhas no uso da camisinha como método anticoncepcional. Então seria apenas um auxiliar, né, um complemento de algum outro método já usado e também para prevenção de doenças. Exatamente isso, exatamente isso. Ele é fundamental para a prevenção de doença sexualmente transmissível. Todas as mulheres deveriam exigir o uso da camisinha masculina ou usar a camisinha feminina. E além disso, um método anticoncepcional da escolha delas no relacionamento com o seu médico, porque cada mulher, em cada fase da vida, tem um método anticoncepcional que é o melhor para ela. Então tá aí, nós voltamos outro dia para continuar a nossa conversa sobre saúde, porque saúde é coisa séria, né, doutor Pinotti? É a coisa mais séria que tem, né, Terezinha? Um grande abraço. Sem saúde não vale nada a vida.